Olá, está começando mais um De Frente com a Lei. Estamos aqui direto do estúdio da TV Câmara Caxias, canal 16 da Claronet, pelas redes sociais e plataformas de áudio. Já se encontra aqui o vereador Caleb Garbim, do PP. Uma honra tê-lo conosco aqui, vereador. Prazer é meu, Fábio, e a todos que estão nos acompanhando agora nessa oportunidade aí através do canal 16, também das redes sociais aqui da TV Câmara, e um privilégio poder mais uma vez retornar aqui ao programa para nós conversarmos sobre todo o transcorrer aí daquilo que está sendo feito aqui. No nosso último bate-papo, vereador, pelo menos aqui, no dia a dia nós conversamos muito, mas aqui no programa, o senhor ainda num tom estreante, propondo, prometendo, e agora o seu mandato já toma uma relativa envergadura. Estamos aí passando já da metade do ano, muito rápido. O senhor preside a Comissão de Cultura. Cultura, Esporte e Lazer. Cultura, Esporte e Lazer, então eu não estou enganado. E também já tem projetos de sua autoria tramitando pela casa. Vamos começar já com uma pauta bem recente. Nós tivemos uma reunião aqui na casa voltada a discutir propostas e verbas a partir da Lei Aldir Blanc, de incentivo à cultura, a programas culturais, e a sua comissão teve o protagonismo de cercar esse debate. Como é que o senhor avalia já a possibilidade da Câmara como um canal de apoio à cultura de Caxias do Sul? Veja só, bem pertinente a tua pergunta, Fábio. Acho interessante justamente o momento temporal que a gente está vivendo, né? Tendo em vista que a Comissão de Cultura, Esporte e Lazer é uma comissão estreante na nossa casa, né? Essa comissão, até a última legislatura, ela era uma composição junto com educação, ciência, tecnologia, inovação. Desmembrou. Então, exatamente, nós tínhamos aí 7, 8 bandeiras para se tratar e por uma questão de tempo não era possível adotar. Então, sabiamente, a casa, a última legislatura, tomou essa decisão e hoje nós temos aí ela desmembrada, né? Cultura, Esporte e Lazer, 3 bandeiras que conversam, né? Caminham juntas, e nós de fato tivemos agora no mês de junho uma audiência pública com a presença da deputada federal Denise Pessoa, né? Representando também aqui como presidente da comissão lá do Congresso Nacional, né? Ela preside a Comissão de Cultura na Câmara dos Deputados. Câmara dos Deputados, isso aí. Exatamente. E junto com ela também representante da classe artística da nossa cidade, do estado, né? Também nós tivemos uma servidora do Ministério, do MINC, Ministério da Cultura, que esteve em Caxias também nessa audiência pública para falar sobre a PENAB, né? Que é a Política Nacional Aldir Blanc. Essa política, né? Essa lei, ela foi promulgada, foi sancionada, né? Na época do Covid-19, justamente em razão dos fechamentos, né, do cancelamento de shows, eventos, etc. E a época, os artistas penaram nessa época. Bastante. E em razão desse recesso econômico e de eventos, então, à época, o presidente Jair Bolsonaro promulgou, né, esta lei para que viesse à tona, e acabou sendo adiado alguns pagamentos, mas lá atrás foi feita a lei e hoje, então, Caxias está sendo contemplado também com valores aqui para a nossa cidade, para a valorização, fomento da cultura, né, dos artistas. E a gente tem que sempre lembrar, né, existem vários estudos aí que apontam que o investimento em cultura, cada R$1 que se investe em cultura, se tem um retorno indireto ou direto de R$4. Então a cultura sim é um investimento, acho que é pertinente, é importante, e que bom que a Câmara mais uma vez, né, abre-se para artistas, produtores musicais, culturais e etc., para propormos esse debate e fazermos nosso papel de representantes do povo de fato, né? E, vereador, uma comissão estreante que também tem no seu bojo de atuação o esporte, como é que o senhor avalia também? Porque no âmbito do executivo, para situar as pessoas, nós temos uma distribuição entre as secretarias, o foco na cultura, o foco no esporte, o foco também no turismo, e aqui a Câmara vai se organizando nesse sentido de as pautas serem mais especializadas no âmbito das comissões permanentes. A propósito disso, o esporte e o lazer, como que a comissão já se prepara também no sentido de ampliar o debate e ser uma indutora de desenvolvimento dessas pautas? Nós tivemos, Fábio, essa audiência pública agora, e é importante que se diga que é a primeira audiência pública, mas nós tivemos anteriormente, salvo o melhor juízo, no mês de fevereiro ou março, uma reunião pública, né? Não teve o caráter ali de convocação e precisou ser extraordinária, então fizemos uma reunião pública onde nós justamente recebemos o secretário municipal de Esporte e Lazer
e a secretária municipal de cultura para que ambos apresentassem o projeto envolvendo essas duas pastas, né? No que diz respeito ao esporte e lazer, se levantou, e a época era um momento temporal que nos cercava ali, a preocupação com relação ao FIESPORT, né? Que, diga-se de passagem, é verdade. um valor enorme que Caxias... Houve um corte, né? Houve um corte, exatamente. Foi um corte de R$800 mil, depois via articulação da nossa comissão. Nós fomos ao executivo, isso foi matéria, inclusive, da imprensa, conseguimos diminuir esse corte para R$600 mil, então ressalvar R$200 mil de uma rubrica e aí isso contemplar as instituições. Por uma questão de formalidade, uma questão legal, o edital já estava aberto e encerrado, então não se pode abrir mais de um edital no ano. E agora, justamente depois desse fator, no mês de maio, nós tivemos então um fórum que está se organizando, está ouvindo as entidades esportivas para que se organize, então, a partir deste ano, o lançamento do próximo edital. E aí sim, tentar contemplar de maneira mais estruturada e aquilo que for prometido, de fato, for o valor, o orçamentário entregue para as classes esportivas da nossa cidade, né? Porque Caxias é destaque, inclusive, no Brasil, né? Com relação ao FIESPORT e no Rio Grande do Sul lidera este número, A propósito, eu ia lhe perguntar isso, porque nesse momento do ano já acontece a discussão das chamadas diretrizes orçamentárias Isso mesmo. para o ano de 2026. Quer dizer, se eu não estou enganado, no final de agosto Isso. é o prazo final para chegar aqui a chamada LDO. a chamada LDO. A Câmara aprova até setembro E e depois vem o projeto da LOA, que daí fixa as rubricas para aquilo que foi aprovado nas diretrizes orçamentárias. Mas são nas diretrizes orçamentárias que vocês podem discutir, digamos assim, a amplitude... Os caminhos que vai se dar. Os caminhos que vão se dar, para depois aí sim uma última discussão que é fixar o valor de cada rubrica. Já tem acontecido essa discussão também? Essa discussão ainda é primária dentro da comissão, né? Até porque a comissão acompanha a sinalização da secretaria, né? Uma vez que a secretaria está promovendo a partir do fórum, a gente traz essa discussão para dentro da comissão e aí sim podemos fazer essa avaliação. Porém, como está em âmbito de debates ainda, inclusive esse debate é proposto pelo CMD, né? O Conselho Municipal de Desporto. E tem as audiências públicas internas do Executivo. Exatamente. Então, tendo em vista isso, a gente vai numa espécie de balizamento, né? Acompanhando de perto o que está acontecendo, até para ter materialidade de trazer. E sempre lembrando, pelo fato da comissão ser estreante, tem esse elemento de nós não termos um histórico, né, de como se dava essas três pautas em específico, né? Eu diria que duas, porque o esporte e lazer estão muito linkados, né? Então a cultura, esporte e lazer vinculados. Eu falo pela minha experiência cobrindo essas audiências aqui na Câmara, vereador, esse vão 15 anos. Que geralmente o projeto ele é amarrado e chega aqui já para a Comissão de Desenvolvimento Econômico fazer o parecer. E aí o vereador... entre aspas, se desespera e começa a apresentar emendas que encontram inviabilidade técnica e daí o projeto dificilmente é alterado, né? Sim. Já não tem mais o fator tempo também, porque existe uma necessidade de aprovação, né? Exatamente. Mudando um pouco de assunto, vereador, aí entrando mais no seu mandato e não só na comissão, o senhor começa a trazer propostas de ordem legislativa. E um dos seus projetos diz respeito a tentar disciplinar mais a promoção de eventos. Quer dizer, saímos um pouco da comissão, mas não tanto dos temas. Assunto, isso não aí. Tanto do assunto. Mas no sentido de disciplinar para que haja, digamos assim, um regramento maior. Estamos tratando de juventude, enfim, o senhor tem um zelo aí de cercar melhor aquilo que pode, aquilo que não pode. Antes de falar do projeto em si, o que tem lhe causado... desconforto ou reclamações que chegaram ao senhor para motivar, então, a elaboração do projeto? Antes ainda disso, Fábio, só fazer uma observação, acho que em cima da comissão, já que nós vamos seguir no assunto da cultura, é pertinente falar, eu acho que pelo fato de a gente se aproximar das comissões permanentes, estar na figura, na condição de presidente, essa bandeira acaba sendo nos associado, né? Então, a comissão, por exemplo, o Conselho, melhor dizendo, Municipal de Desporto, nos procura os outros membros da comissão, porque existe uma aproximação natural, né? Existe um contraponto. E em razão disso, acho que é importante a comunidade caxiense saber, nós estamos trazendo para Caxias duas emendas voltadas, uma delas, melhor dizendo, voltada para o esporte e lazer. Recursos de emendas parlamentares. Recursos de emendas parlamentares. Vem de qual deputado? Vem do deputado federal Osmar Terra, que está nos enviando, inclusive, nesse período que nós estamos aqui com o podcast, aqui de frente com a lei, ele está vindo a Caxias para nos trazer esse recurso de R$400 mil,
que vai ser implementado em uma praça, né, em um parque / praça, lá no loteamento Parque das Rosas, região macro do Desvio Risso. Ah, legal. E aí, eu acho que é pertinente deixar isso registrado também para as pessoas saberem que pelo fato de a gente ter essa aproximação da comissão, então a gente começa a enxergar os problemas, as demandas que envolvem Claro. justamente a comissão, né? E com o prestígio, com a abrangência da comissão, facilita também. Exatamente. Então, dito isso, né, do esporte e lazer, agora retornando à questão cultural, nós temos um projeto que é o PL 71, que nasce justamente de uma preocupação com relação à questão cultural, e agora num sentido bem amplo e não local apenas em Caxias do Sul, mas na nação como um todo, nós temos observado uma crescente apologia, né, à criminalidade, uma apologia a práticas sexuais ilícitas, né, por exemplo, a pedofilia, né, a exploração sexual, e isso muitas vezes vai se normalizando, vai se tornando algo normal, vai se aceitando isso pouco a pouco e geralmente isso vem por meio da cultura. Bom, nós temos aí um aperfeiçoamento e uma discussão quase que permanente em nível de Supremo Tribunal Federal, inclusive, dos chamados crimes de internet. Exatamente. E a polícia cada vez se aperfeiçoando, o Ministério Público também. Exatamente. Para dar conta disso, né? Eu tenho um exemplo, inclusive isso foi noticiado amplamente aí na imprensa, na televisão, sobre uma situação de uma moça que estava se violentando dentro do seu quarto, né? E a Polícia Civil estava de maneira muito assim efetiva acompanhando o que estava acontecendo. Ela estava em uma sala virtual, tinha trabalho de inteligência. Exatamente, dezenas de pessoas, espectadores acompanhando o que ela estava fazendo. A polícia entrou em contato com a mãe e disse: olha, sua filha está em risco. E a mãe disse: não, minha filha está no quarto, deve estar até dormindo. Disse: não, sua filha dentro do seu quarto está em risco. Quando chegou, se deparou com a menina se mutilando, enfim, e aquilo que se chama inclusive de estupro virtual. Que loucura. Veja que o quanto que nós, vou usar essa expressão, evoluímos, né, entre aspas, porque não é uma evolução, né, na verdade isso é um regresso moral, na minha opinião, mas o quanto que a tecnologia evoluiu e hoje permite barbáries desse nível, né, onde alguém dentro da sua casa, no seio familiar, está passando por algo nesse sentido. Uma involução dentro da evolução. Exatamente. É um negócio paradoxal, né? E então, o projeto que nós apresentamos aqui, que inclusive está em tramitação já na casa, tendo da Comissão de Constituição e Justiça, é justamente um projeto de lei que visa vedar ao município de Caxias do Sul o financiamento e o apoio. E apoio aqui, inclusive, de cessão de espaços públicos para a promoção de eventos que vão atentar contra a dignidade da pessoa humana, com relação à intolerância religiosa, que promovam intolerância religiosa, que também cultuem, promovam práticas ilícitas e, inclusive, especialmente, a apologia à questão de conteúdos de sexualização. Porque a gente precisa blindar a sociedade desse tipo de exposição, né? Especialmente os mais vulneráveis, são adolescentes, são jovens. Nós temos, eu sei que de fato é uma iniciativa polêmica, para dizer o mínimo, porque é muito próximo disso caminha também a censura, né? E eu entendo que não pode entrar nisso. Eu lembro acontecer uma censura prévia, mas... eu ia citar isso, agora me ocorreu. Eu lembro quando se discutiu que hoje nós temos a classificação indicativa mais rigorosa na programação, inclusive em horários mais cedo. Antigamente era aquela coisa assim, lá por 10 horas, meia-noite, aparecia uma classificação indicativa. E quando se implantou isso, houve a ideia, mas a censura prévia, quer dizer, vai classificar antes, daqui a pouco o programa nem vai para o ar. E alguns comparavam até com o período da ditadura militar, que havia toda uma restrição, enfim, e acabou se chegando a termo. Hoje, independentemente do horário do programa, vou pegar a TV como exemplo, a TV aberta, sempre há aquele negócio, 12 anos, 14 anos, exibição de tóxicos, exibição... Drogas ilícitas, linguagem própria, né? Linguagem própria, então quer dizer, aquele pai que estaria já sabe que tem, enfim, fica o alerta, né? Eu ia te dizer justamente isso, deixou de ser uma proibição e passou a ser um alerta. Porque a televisão não vai desligar, né? Não vai trocar o canal porque tem alguém, uma menor idade. Mas no caso do senhor é da não realização. Da não realização. E eu acho que principalmente, Fábio e amigos que nos acompanham, o financiamento. Porque a gente precisa ter probidade, lisura para o tratamento do dinheiro público, né? Do erário público. Então, é um interesse público. Exatamente. Às vezes existe, e a gente precisa deixar claro isso, às vezes as pessoas têm uma ideia, não, mas é dinheiro público. Peraí, mas o dinheiro público, não existe um dinheiro criado pelo setor público. O dinheiro é uma contribuição de todos nós, cidadãos. Todo cidadão contribui. E aí envolve o interesse geral. E exatamente, tem que existir o bem comum em cima disso. Né? Não estou falando daquilo que é privado. Alguém resolve organizar uma festa
que promova esse tipo de coisa, aí o Código Mas- Penal vai... Mas até, vai nesse, disciplinar, até regulamentar. nesse caso. e aí, até nesse justamente. Porque também tem uma discussão que acontece já em outros estados do nosso país, que é a promoção desse tipo de evento em um condomínio fechado. Mas daí, de novo, vem a vida comum de um condomínio, né? Pressupõe-se Claro. que em um condomínio existe vida comum. Existe área comum, espaço comum. Sim, tu tens uma convenção, inclusive. Exatamente. Então, precisa ter algo que discipline. A minha preocupação e o espírito desse projeto de lei, ele nasce justamente de preservar a vida e a inocência, né? A vida intelectual, a vida moral das crianças e adolescentes, até que eles tenham a oportunidade de distinguir, de fazer uma escolha, de decidir, olha, vou ultrapassar essa barreira aqui, consciente de que estou ultrapassando a barreira ou não. Porque enquanto a criança é vulnerável, alguém tem que decidir por ela, né? E penso eu que é papel, em primeiro lugar, da família, e o Estado também tem esse dever, em um papel secundário, obviamente, mas de junto com a família oferecer isso, que não adianta a família também ensinar, preparar, e aí chega no ambiente público onde ela está exposta a todo e qualquer tipo de influência. Sim, né? o pai, a mãe, eles não são tutores de acompanhamento, digamos assim. Eles não vão Exato. estar 100% do tempo com o filho ou sequer ali com o GPS, algo do tipo Exatamente. monitorando, né? Precisa confiar, né? E ver que até as plataformas digitais têm, né? Por exemplo, aquele modo de visualização dos pais, né? Dos pais saberem o conteúdo que aí o sim, filho... nesse caso sim, do monitoramento online. Porque né? existe uma preocupação, veja que até as plataformas digitais têm essa preocupação, até porque elas têm uma responsabilidade civil também, né? Diga-se de passagem, não é porque são boas ou más, é porque existe uma obrigação civil imposta Na verdade, a elas, mas... o bom e o mal é o usuário. Exatamente, é o que se vai o fazer. sujeito se aproveita dos recursos para fazer o mal. Né? Então o projeto nasce justamente em cima disso, da ideia de nós permitirmos as pessoas terem o acesso, ou não, melhor dizendo, nós restringirmos o acesso, né? Ou dificultarmos o acesso, especialmente das crianças, em coisas que vão denegrir, vão atacar justamente a elas, né? Elas têm como Nessa reta final de principal alvo. programa, vereador, o que o senhor pode antecipar para nós de agenda de iniciativas que já estejam no seu radar aí para os próximos dias, próximas semanas, enfim? Nós temos, acho que antes de antecipar, eu só queria mencionar aqui um projeto que nós também fizemos uma parceria, que foi com o Corpo de Bombeiros aqui de Caxias do Sul, que foi o projeto Bombeiro Mirim, né? Um projeto do Corpo de Bombeiros, que legal. e nós conseguimos, por meio de uma procura do Tenente Coronel Batista, que é o comandante aqui, nos solicitou se tínhamos algum apoio, como eu mencionei antes, por estar na presidência da Comissão de Cultura, Esporte e Lazer, encontrou ali esteio para fazer o pedido, e nós prontamente conseguimos articular, que foi a inclusão da prática esportiva do jiu-jitsu, né, dentro do projeto Bombeiro Mirim. Isso a custo zero para as crianças, né, até porque o projeto é gratuito. Que bacana. E agora, para o segundo semestre, é para ter início. Então, acho que essa aqui é uma novidade bem, bem próxima. Já foi comprado o tatame por meio também de recursos privados, né, de empresas que auxiliaram o projeto. Os kimonos também para as crianças, né, que estão agora empolgadas, e além de toda a grade de atividades que elas têm ali envolvendo primeiros socorros e etc, né, dos bombeiros, a prática militar, elas também terão acesso aí ao jiu-jitsu por meio de uma parceria. E de sequência, o que eu poderia apresentar aqui, eu acho que é pertinente, é uma discussão que nós estamos fazendo, isso já desde o início do mandato, com relação à destinação dos resíduos da construção civil na nossa cidade. Essa é uma preocupação, Fábio, que tem realmente me feito pensar bastante, não na Caxias de hoje, mas na Caxias de daqui 5, 10, 15 anos. Porque hoje nós estamos literalmente enterrando dinheiro no solo. Vamos pegar, assim, de maneira breve. Sem contar a poluição. Né? Exatamente. Todo o fator do meio ambiente, né? Nós temos aí madeira, nós temos ferro, né? Metal, alumínio, o concreto, e nós temos o plástico. Isso tudo são resíduos que fazem parte da construção civil. E hoje não existe um lugar adequado para se depositar esse tipo de coisa. Então, existe contaminação do solo. As empresas que querem operar em cima disso muitas vezes são multadas, até por um excesso, às vezes, de rigor que existe, porque essas empresas, inclusive, atendem o poder público. Então, é injusto, né? Poxa, está atendendo o poder público e sendo penalizado por isso. Mas o próprio poder público não tem um lugar para descartar. Então, é meio que um paradoxo, né? E aí eu tenho procurado me desdobrar em cima desse assunto, já ouvindo empresários desse ramo. Nós tivemos reunião, inclusive, com o secretário adjunto também do meio ambiente, para tratar dessa demanda. E agora, essa semana, nós teríamos uma reunião que precisou ser adiada para a próxima, com um dos representantes desse segmento, para tentar formalizar isso por meio de uma associação, uma cooperativa,
enfim, nós encontrarmos alternativas e mostrar que Caxias pode ser um exemplo também nesse sentido, né? Vereador, agora o senhor tem, digamos assim, breves segundos para a sua despedida e quem está nos acompanhando verá os seus contatos na tela. Certo. Quero agradecer primeiramente a ti pela oportunidade, toda a TV Câmara, que é a estrutura, e novamente reafirmar e deixar o nosso mandato à disposição de toda a cidade de Caxias do Sul, né? Eu sempre digo que nós fomos eleitos por um número de votos, né? Alguns milhares de votos, mas aqui dentro representamos 1/23 da população, né? Exatamente. Quem não votou em nós está representado também de maneira indireta aqui dentro e direta, né? Porque nós votamos, deliberamos. O vereador anseios, representa Caxias. Exatamente. Então, em que pese o fato, talvez, de você não ter votado, não se preocupe. Nós estamos aqui para atender Está à disposição a igualmente. todos. Exatamente, sem exceção. Novamente, muito obrigado e sempre à disposição aí da comunidade. Como sempre, a honra foi toda nossa, vereador. Acabamos de conversar, então, aqui com o vereador Caleb Garbim, do PP. Obrigado pela audiência. Até o nosso próximo encontro.